Pronto. Então, estou com a linha desenhada aqui e estou com o meu Grasshopper aberto. Então, a primeira coisa é selecionar essa linha daqui de dentro para ela ficar... Fechar a parte layer, pronto. Tá aqui. Para ficar aqui dentro. Para eu selecionar a linha, é a mesma coisa do outro algoritmo, é a aba de parâmetros, e eu vou selecionar ela como curva, tá? Então eu peguei aqui esse elemento chamado curve e coloquei ele aqui. Ok? Com esse elemento na tela, eu clico com o botão direito, Set One Curve, e estou com minha curva aqui dentro do componente de curva. Então, tudo bem aqui, dá para seguir. Querem um tempinho para fazer? Oi? Dou. Eu vou botar aqui, vou fazer um zoom aqui no site. Aí tem uma parte que é treliças, tá? Mas o endereço dele é esse daqui, ó. Dá para ler daí? É um arquivo novo. Não, esse aqui quem quiser ver o algoritmo final, como é que a coisa está implementada, ele vai ter uma parte lá que vai ter treliças, tem um link que você vai lá. Tem um algoritmo inicial, tem um algoritmo final, não tem as explicações que eu vou dar aqui. Aí você vai rolando para baixo, vai ter ali treliças. Eu dou. Quem queria pegar aqui já pegou? Já? Ó, nesse site aqui a gente tem esse algoritmo aqui que eu vou explicar para vocês como funciona. É o da treliça, cadê? Em algum lugar aqui tem um negócio chamado treliça, vetores e planos. Atividade 3 treliças, é esse daqui, ó. Então é esse que a gente vai trabalhar hoje, tá? Bom, o que foi que eu fiz? Primeira coisa, eu desenhei uma linha aqui no espaço, tá? O comando é line, ele está aqui também do lado, ó, esse daqui. Clica aqui, tem uma linha, ok? Tem que estar com a linha desenhada para isso daqui dar certo. Isso aqui é a lógica de como é que eu coloco uma geometria dentro do meu modelo do Grasshopper, tá? Eu tenho uma geometria que está no Rhinoceros e eu preciso trabalhar com essa geometria aqui dentro, ok? Então eu vou aqui em parâmetros, ó, na primeira aba de todas, e vou procurar esse cara aqui, ó, que é o Curves. Eu vou entrar a linha como uma curva, tá? Botão direito, Set One Curve, tá aqui minha curva selecionada, ok? Agora se eu selecionar aqui, minha curva fica verde, tá? Que ela está selecionada mesmo. De novo? É isso mesmo que ele acontece, ó. Se eu tiver aqui se eu tiver no Grasshopper, clicar aqui Set One Curve, ó, ele vai para o Rhinoceros, ele maximiza o Rhinoceros, eu clico aqui e ele volta. É isso. Que símbolo? Ah, é normal. É aqui em display, ó. Eu escolhi desenhar ícone. Se você não escolher dar assim, e se você não tiver draw full names, ele fica assim, ó, abreviado. Eu acho que quem está começando deve usar o draw full names. Esse daqui, se é o ícone ou se é o nome, aí é do gosto de vocês. Vocês podem até mudar, se estiver acompanhando um vídeo que usa de um jeito, vocês podem mudar de um para o outro. Mas é do gosto de vocês. Eu às vezes uso um plugin que depois eu posso mostrar para vocês, que ele faz o seguinte, ó. Sunglasses. Porque o sunglasses está errado. Meu sunglasses está desconectado.
É, isso aí não tem, não. Tem que... Deixa lá. Deixa o sunglass lá que eu tinha mexido muito nele. Tá, depois eu mostro o sunglass como é que fica, deixa pra lá. Bom, então eu tenho essa curva aqui dentro. Eu quero fazer uma treliça com ela. A primeira coisa que eu fiz no algoritmo no Python foi criar uma linha embaixo com os pontos, né? Criar esses pontos todos abaixo. Aqui eu posso mover essa minha linha para baixo uma determinada medida, tá? Isso tem que lembrar que não tem o comando copy aqui. Quando você move, você fica com os dois. Quando você rotaciona, ele nunca apaga o primeiro. É um ambiente não destrutivo o Grasshopper. Ele fica aqui em Transforms, ó. E aqui eu tenho esse bichinho aqui que é o Move, tá? É esse daqui. Bom, isso daqui é a mesma sequência que a gente usou para fazer a altura dos pilares, certo? Se eu coloco esse elemento aqui, ó, coloco isso daqui para cá, ele já vai... Vou mexer isso aqui para cá, mexer esse daqui para cá. Pronto. Tá esse objeto aqui, ó. Esse aqui ele foi movido para cima 10 unidades, ó. Porque é o padrão desse daqui, tá? Eu vou querer controlar o quanto ele move e vou querer fazer ele mover para baixo. Eu não vou querer... Pode ser de 0 a 1 metro, com 2 casas decimais, eu vou querer mover para baixo. Então, eu poderia fazer isso daqui de dois jeitos. Eu poderia fazer de -1 até 0, por exemplo. Fazer ao contrário, né? Para ele ir para baixo. Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente tem que pegar é ajustar a direção que ele vai mover. Então, minha treliça, ela vai mover só no Z, tá? Eu não vou querer mover ela no X, no Y. Eu quero só que essa minha linha abaixe para ser o eixo do banzo inferior, certo? Então, o que é que eu posso... vocês lembram o que a gente usou aqui para fazer a altura do pilar? Qual foi o componente que a gente usou? Esse daqui. Ele está aqui, ó. É Transforms. Ele é esse daqui, ó. Nessa parte de Euclides, se não me engano. Esse daqui. Ou então você faz isso daqui, ó. Clica aqui. Bom, não vou mostrar atalho, não. Ele está aqui, ó. Transforms e Euclides. Não tá ficando... Não, ó, verde é só quando eu clico em cima, ó. Quando eu seleciono. E a linha que eu selecionei, ela fica verde aqui também. Certo. Vocês lembram, quando a gente foi fazer a altura do pilar, como foi que a gente fez o pilar na aula passada? A gente tinha uma linha e a gente moveu o ponto para cima. Antes de mover, a gente usou um negócio aqui que tem um nome de matemática do colégio. Alguém lembrava aí. Versor. É o versor. Que é um vetor unitário, né? Eu vou mover, ele move uma direção no sentido que eu quiser. Ele está aqui em Vectors, ele chama Unit Z. É esse daqui, ó. Então é Vector, Vector, Unit Z. Tá? Pronto. E agora ele está movendo um para cima, certo? Bom, da outra vez, o que foi que a gente fez? A gente botou um slider aqui, um number slider, que a gente conseguia controlar a altura, tá? Dele. Eu podia fazer meu slider indo de -1 até 0. Botar o mínimo dele em -1 e o máximo dele em 0. Porque eu quero que ele mova para baixo. Por definição, eu cheguei à conclusão que essa minha curva aqui é o bando superior da treliça, certo? Poderia ser o banzo inferior, mas eu cheguei à conclusão que eu quero desenhar essa... Se eu quiser desenhar essa treliça a partir... Oi? Eu tenho que selecionar, clica com o botão direito.
Aí, set one curve. Clica na curva. Pronto. Toda reta é uma curva. Nem toda curva é uma reta. Professor de matemática. Isso aqui é qual? Vector vector. O atalho dele é fácil, o atalho dele é Z. Digita na tela, vai fazer, ele vai. Pronto, aqui ele está movendo uma unidade, tá? Então aqui eu tenho duas opções. Ou faço meu slider, imaginando que é isso, né? Que não vai ter uma treliça com altura maior do que 1. Ou eu faço ele de -1, o mínimo sendo -1 e o máximo 0. Ou eu faço isso daqui, que acaba sendo mais comum. Que é o seguinte, ó, eu vou na aba matemática aqui, ó. E eu vou numa operação que chama, eu não lembro onde é que ele tá. Peraí, deixa eu fazer aqui o neg. Deixa eu lembrar onde é que ele tá aqui. Ó, ele tá aqui, ó. Matemática, operação. E tem um que é esse neg aqui, que é negative. Ele vai... Aqui, ó. Math Operators e Negative. Ó, treinando uma pronúncia bem canastrona em inglês. Então eu posso fazer meu slide aí de 0 até 1, ele vai ficar entre 0 e -1 já. Ele já vai... A gente não tem necessidade de tratar a altura da treliça como uma coisa negativa, né? A altura da treliça é a altura da treliça. Eu só escolhi que eu ia começar... Minha linha é representar o banco superior. Enfim, se você quiser fazer uma cobertura orgânica, vai ser melhor você trabalhar dessa maneira, né? Você está pensando no apoio dos pilares, o invertido seria mais lógico. Para esse caso aqui, eu quero usar esse elemento. Então eu tenho aqui um negative, e aí quando eu botar meu slider, ó, eu coloco ele aqui, ó. Ele vai dar um erro, porque ele não está recebendo nenhum valor aqui, tá? Ele não está negativando nada. Mas quando eu botar meu slider, eu vou fazer por um atalho só pelo hábito, ó, 0, 1.00. Isso significa que ele começa em 0 e termina em 1 com duas casas decimais, tá? Então isso aqui, clica duas vezes na tela, 0, 1.00. Eu fiz aqui, ó, 0. Eu cliquei duas vezes na tela e escrevi isso aqui, ó. 0, usei o sinal de menor que 1.00. Isso significa que ele vai a 0, de 0 até 1, com duas casas decimais. Certo? O atalho é assim, clica duas vezes na tela, ó, e digita isso daqui que vai ser mais fácil, mais rápido do que... O atalho é esse aqui, ó. Clica duas vezes na tela, numa parte vazia da tela do Grasshopper. E esse aqui é um atalho para você configurar. Primeiro valor, segundo valor e as casas decimais para ele ter... Aí dá Enter. Mas tem que estar com esse number slide selecionado? Ele vai selecionar. Quando você começar a digitar número, digitar o menor que ele vai entender que é isso que você está fazendo. Ele vai selecionar automático. Ok. Pronto. Colocando agora em 0 está uma em cima da outra. Com 1 metro, eu tenho uma certa altura de treliça aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Pronto. O que acontece é isso aqui, ó. Eu vou controlar parametricamente a altura da treliça, tá? A gente está lá com uma forma bacana e quer fazer uma treliça para encaixar nesses elementos. Oi? Diga. Apareceu uma segunda linha do seu? Apareceu. Vamos olhar aí. Às vezes é por causa do zoom, ó. Vocês não aqui, ó. Ele não
está lendo nenhuma linha. Tem que clicar com o botão. Você desenhou uma linha, mas ele não sabe qual é a linha que tem lá. Agora só tem uma. Ele é assim mesmo, ele tá assim. Aí você clica aqui, clica com o botão direito, ó. Botão direito, no centro. Botão direito, certo? Clico nessa curva aqui. Aí já selecionou. Amarelo é porque tem algum aviso aqui, tem alguma coisa que fica laranja, é uma coisa que está errada. Tá, pronto. Para fazer a treliça, qual seria o próximo passo aqui? As diagonais. Mas eu ainda eu não tenho os pontos ainda que vão marcar as diagonais. Vamos fazer um divide aqui. Na verdade, 2 divides. Vamos fazer primeiro um divide. Então, é o mesmo comando que a gente usou já no outro elemento, ó, na outra aula. Eu tenho aqui esse daqui, ó, divide curve. Ele fica em curva. Vou chamar ele aqui que eu acho mais legal, ó. Ele fica em curva e ele é o primeiro elemento aqui, que é o divide curve, certo? Então vamos lá, ó. Dá uma dica aqui de algumas coisas. É esse daqui, ó. Divide curve, ele está aqui, ó. É em curve e ele está aqui, certo? Ó, quando a gente passa o mouse em cima, ó, essa definição ela tem 3 partes, tá? Ela tem as entradas, as saídas e o componente propriamente. Quando eu clico com o botão direito em partes diferentes, ele me mostra coisas diferentes que eu posso fazer com esses elementos. Agora, quando eu pauso o meu mouse em cima de uma entrada, ó, ele me dá uma coisa que é parecido com o tipo de dado. Às vezes é exatamente igual. Ele me diz que nessa entrada eu tenho que entrar com a geometria do tipo curva. Senão ele não vai funcionar. Ele está me dando aqui a dica, está me dizendo o que é. Se eu for embaixo nesse count aqui, ó, ele vai me dar um símbolo, esse número 7, ele está querendo dizer que é um número inteiro. Se tivesse um número com K decimais, ele tem um símbolo que é 0.1. Ele está dando essa dica daqui. A gente sabe qual é o tipo de dado que a gente tem que entrar. Pois bem, eu vou conectar minha geometria inicial a esse divide. E aí a gente vai, ele vai dividir esses pontos. Eu quero controlar, mais uma vez, quantos pontos eu vou ter. E eu vou usar a entrada count para isso daqui, tá? Especificar. Vai ser um número inteiro. E aí depende um pouco do tamanho. Você pode botar 20, pode botar 30 como máximo. Mas o atalho é esse aqui, ó. Como esse aqui é um tipo de dado inteiro, eu não vou usar casa decimais. Eu vou botar 0 maior que 30, sei lá. E não vai ter nenhum... menor, perdão. E não vou botar nenhuma casa decimal nele, certo? Aqui, na verdade, eu podia botar assim, ó. 1 menor do que 30. Porque 1, pelo menos, ele vai marcar o ponto inicial e o ponto final da reta. Se eu botar 0, ele vai dar um erro. Eu posso botar 1 menor do que 30. Ele não vai fazer nada com isso, mas a gente pode colocar isso daqui como entrada. Ok? Não, nem sem casa decimais, porque esse dado é inteiro. Esse dado é do tipo inteiro. Esse daqui faz assim sem casa decimais, viu, galera? Sem casa decimal nenhuma. Porque quantas vezes eu quero dividir a curva? Você liga no count esse. Então aqui 1 menor que 30, ele está aqui em 1. Quando ele está em 1, só aparece o ponto inicial e final da reta. À medida que a gente vai aumentando, ele vai trocando essas coisas. Tá? Aqui tem outra ideia. Bom, eu vou fazer a mesma coisa na curva de baixo. Certo? Só que aqui tem outra ideia que é importante na modelagem paramétrica. Para fazer essa treliça, a divisão da curva de cima tem que ser igual à divisão da curva de baixo. Certo?
Como é que a gente faz? Para eu ligar essa geometria aqui, quer dizer, eu fazer uma cópia disso aqui, ligar essa geometria e garantir que a curva de cima vai ser sempre igual a de baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar 2 slides. O que é que eu faço para garantir que ela vai ser sempre igual? Mas eu só estou com os pontos da curva de cima agora, ó. Eu não tenho os pontos da curva de baixo. Eu quero criar o ponto da curva de baixo. Quero dividir no mesmo número de partes. Oi? Consigo criar um divide. É isso que eu vou fazer. Mas como é que eu vou garantir que ele vai estar sempre com o mesmo valor? É uma pergunta bem simples. Perfeito. Eu uso o mesmo count para os dois, né? Então vamos fazer isso de um jeito fácil, ó. Eu seleciono esse componente daqui, ó, clico nele para ele ficar verde, aperto Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu só troco com a geometria de entrada, ó. Que ele já pegou com todas as entradas copiadas, e aí fez aí exatamente o que Gabriele sugeriu. A gente chegou nessa história daqui, tá? É isso mesmo, não faz isso aí mesmo. É isso, seleciona ele aí, Ctrl+C. Baixa ele para baixo, você só vai trocar a curva. Vou dar um zoom out aqui. Simplesmente pega essa curva daqui, essa série de geometria daqui. A bolinha da geometria. E joga no lugar da curva que já vai tirar a outra. Já tira e já está tudo certo. O count fica igual. A geometria, ó, eu vou pegar. Aqui eu estou pegando a geometria antes de eu mover, ó. Aqui a gente moveu a geometria, ó, tá embaixo. Eu vou trocar só essa geometria, eu vou arrastar daqui. Vou colocar aqui que ele vai trocar. Ele vai ficar igual e eles são ligados do mesmo ponto. Isso é modelagem paramétrica. Vamos lá. Esse count aqui ele vai ficar igual, certo? Porque ele está dizendo quantas vezes ela está dividida, certo? Ele vai ficar aqui. A curva que a gente vai trocar. O de cima está dividido por cima, o de baixo está dividido por baixo. Ok. Agora, no Grasshopper tem a gente vai lembrar um pouquinho do dado booleano, do verdadeiro e falso, e vai usar aqui um recurso que fica nessa aba 7 aqui, ó, e aqui na parte de lista. Aqui eu manipulo minha lista. Aqui você tem boa parte da lógica do Grasshopper nessa aba aqui que se chama sets, que são conjuntos, tá? Aqui eu tenho duas coisas que eu quero fazer. É basicamente o seguinte: eu quero dar um jeito de separar alternadamente os pontos de uma treliça e alternadamente os pontos da outra. E eu tenho um componente, aqui eu tenho vários componentes interessantes. Eu consigo pegar um elemento da lista por um índice, que é esse list item aqui, ó, não está dando para ver, mas aqui esse list item ele vai me dar uma coisa parecida do que a gente tinha no Python, de você botar um número de um elemento da lista e saber o que qual é esse elemento e tal, né? Mas eu vou fazer isso, ó, usando dois componentes daqui, basicamente, que a gente já pode pegar eles dois de uma vez. O primeiro que eu vou usar duas vezes, é o dispatch, e o segundo que eu vou usar é o weave, certo? E eles têm um funcionamento muito simples. Vou botar o dispatch aqui e vou botar aqui depois o weave, tá? Vou fazer isso daqui. E o dispatch eu vou copiar ele aqui duas vezes. Tá aqui para cima e para baixo, tá?
O que é que o componente dispatch faz? Ele vai receber uma lista e vai separar ela em duas. Vai separar ela em lista A e lista B, tá? E ele vai separar ela em duas listas. Como é que ele vai separar essas listas? Ele vai separar de acordo com um padrão, ó. Um padrão que eu tenho aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Olha o que é o padrão. É um verdadeiro e um falso, ó. Esse é o que já está definido. A gente não vai precisar trocar o padrão que está aí dentro. Esse daí vai separar em dois. E ele vai separar na lista A para a lista B. É o seguinte, ele vai entrar um elemento da lista, aí o primeiro valor que ele tem aqui é true. Se ele é verdadeiro, ele vai para a lista A. Aí depois ele vai para o segundo elemento dessa lista e vai para o segundo elemento dessa lista daqui. Esse vai ser falso. Aí ele vai para cá. Essa lista acabou, ele vai começar a repetir. Aí ele vai true, false, true, false, true, false, durante a lista toda. Então, os elementos de índice par vão estar aqui em cima e o índice ímpar vão estar aqui na lista de baixo. Ele vai separar automaticamente porque ele vai repetir esse padrão. Eu poderia botar true, false, false o padrão, né? Verdadeiro, falso, falso. Aí ele ia pegar o primeiro, jogar como verdadeiro, não fazia sentido para esse problema, tá? Não poderia fazer. O verdadeiro ele vai sair por aqui, aí o segundo elemento vai sair por aqui, o terceiro também. Aí ele volta para cima, vai sair um para cá e para cá. Então você pode criar vários padrões para fazer essa separação da lista baseado num valor de padrão assim. Em computação isso aqui é o que chama de máscara. Você cria uma máscara para ele fazer. E por padrão, o que o Grasshopper faz é isso. Se você recebe duas listas e uma acaba, você tem que dar um jeito de continuar. Na verdade, esse daqui ele tem um funcionamento até um pouco diferente. Ele fica repetindo a lista que acabou. Tem outros componentes que vão ter um funcionamento que ele fica repetindo o último elemento da lista que acabou. Você pode lidar com essas duas coisas no Grasshopper, mas é basicamente isso. Ó. Eu vou ligar meus pontos aqui e ele vai separar em A e B meus pontos. Ó. Eu vou ligar aqui esses pontos daqui. E vou ligar aqui no de baixo também, ó. Aqui eu não consigo exatamente ver como eles estão separados, tá? Mas se a gente pegar um componente aqui, só para a gente enxergar o que está acontecendo, tá? A gente pode pegar um componente, tem um que eu gosto de usar para isso, que ele é bem genérico, que ele chama data, se não me engano. Cadê o data? Primitive, data, ó. Clica duas vezes aqui na tela e escreve data. Que esse componente aqui é genérico, ele vai pegar qualquer dado. Mas é só para eu fazer o seguinte, ó. Se eu seleciono essa saída, olha o que ele está me dando aqui em verde, ó. Morreu? Eita. Basicamente, tem alguns que tem uns atalhos diferentes, outros terão parecidos. Você perdeu aonde? A gente volta tudo. Tá, ele fica aqui, ó. Eu já peguei todo mundo que eu vou usar, ó. Eu peguei aqui. Eu peguei o dispatch, que são esses dois daqui, em listas. E eu peguei esse outro daqui e botei lá mais na frente da tela. O weave. Dispatch é separar, o weave é tricotar. Eu acho que é isso. Em português. Eu não entendo muito de costura não, mas acho que é isso. Vai costurar, né? O weave é costurar, né? Costurar mesmo. Tem essas coisas. Ó, aqui eu botei esse componente só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Só esse componente aqui, eu cliquei aqui, botei data, o nome dele. Oi? De novo. Vamos lá. Vamos. Aí, tá.
Esse componente aqui é um componente que chama data, tá? Eu digitei data aqui só. Ele não é importante para o nosso código. Mas se eu quiser olhar o que está saindo daqui, ó, eu vejo que ele está em verde aqui alternado, tá? Ele está alternando aqui, ó. Ele fez essa separação aqui para mim desses elementos da treliça, certo? No de baixo a mesma coisa, tá? No de baixo, se eu pegar se eu pegar esse daqui, ah, não. Assim não dá. Tem que ficar sem respirar aqui, tá? Então são esses elementos que estão aqui, ó. Quando eu pego esse pro de baixo, ele vai pro segundo termo, tá? Se a gente tiver com dificuldade para enxergar esses elementos, qual é o problema disso aqui? Ó? O que é que está acontecendo aqui? Esse elemento está me desenhando esses pontos. Esse outro elemento está me desenhando os mesmos pontos em cima do outro. E esse outro está desenhando metade dos pontos em cima um do outro. Tá? O que eu posso fazer é o seguinte, ó. Selecionar esses elementos todos aqui, ó, com a janela. Clicar aqui na tela e desabilitar o preview, ó. Ele não está mais desenhando na tela nenhum desses 4 elementos. Mas ele está calculando, tá? Aqui com o data eu vejo o que é que ele está fazendo, ó. Que ele está pegando alternado. Tá? Eu selecionei esses elementos aqui, cliquei fora da tela com o botão direito e cliquei em Preview Off. Se eu clicar em Preview On, ó, de novo, ele vai mostrar todo mundo. E os elementos vão ficar com o cinza mais escuro, ó. Preview Off aqui, tá? Bom, agora eu sei, ó. Vou botar outro data aqui embaixo, ó. Oi? Esse daqui, ele chama data. Clica aqui e escreve data que ele vai aparecer. Esse aqui é genérico, é para tudo que é dado, ó. Clica 2 vezes na tela vazia e escreve aqui data. Certo? Qualquer dado ele vai mostrar aqui. Ponto, reta, número, letra, tudo ele vai mostrar. Certo? Ó, com esses 2 elementos aqui, eu já sei mais ou menos o que eu quero, qual é o meu padrão, qual é o padrão que eu quero. Ó. Esses 2 despachos, eles estão iguais, eles estão com true, verdadeiro e falso. Então ele vai pegar a lista. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Até a lista acabar, ele vai jogando um para um lado, outro para o outro, certo? Então o que eu preciso fazer para gerar essa treliça é, assim, fazer de outro jeito primeiro, tá? Vou fazer essa treliça aqui, vou colocar essas cordas verticais aqui, certo? Sem a diagonal. Na treliça inteira isso vai dar certo. Papapá, vai sim. Eu vou pegar meu comando line, ó, curve, primitive. Tá, tô calmo. Apagou de novo? Tá. Ó, eu tô aqui em curvas, certo? E vou pegar esse comando aqui chamado line, ó. Esse line mesmo, o atalho dele acho que é diferente. Acho que é LN o atalho dele, isso mesmo, ó. Se eu digitar line, ele aparece outra coisa. Mas aparece aqui também. Ele aparece aqui em cima. Voltou. Tá? Ó. Voltou. Saiu, voltou. Saiu, voltou. Sai do carro. Entra no carro. Vamos mexer nesse negócio aqui para ver se ele fica... Se ele piora ou melhora logo. Quando eu estava voltando eu tirei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar o computador em cima do fio. Para dar uma travada. Pronto. Vamos ver se vai agora. Ó. Se eu pego o Start Point e End... Isso aqui é uma linha, tá? A gente já usou na aula passada. Se eu ligo um ponto de qualquer banzo aqui com Start e o outro com o End, ó, ele vai me dar
ele já gera uma viga para mim, uma Vierendel, né? Essa viga com o banzo reto aqui, tá? O line. Esse line é esse aqui, ó. É esse aqui que eu lembrei que o atalho dele é LN, é diferente do line. Se a LN ele dá enter, ele vai aparecer logo como primeiro elemento. Mas esse aqui, ó, curvas primitive ali, ele é o primeiro elemento ali, uma linha entre dois pontos, tá? Então ele foi. Esse funcionamento é importante de lembrar, tá? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando elementos do mesmo índice das duas listas, ele está ligando o índice 0 com o índice 0, índice 1 com o índice 1, está fazendo mais ou menos o que a gente fazia no Python, certo? Então esse é o funcionamento padrão. Ele vai aí até o final. Mas está tudo certo. Você já desabilitou a implantação de alguns, e você já escolheu a sequência certa para fazer o outro elemento. Está tudo certo, está tudo bom. Está melhor que o meu, tá? Tá certo. Agora, o if, aquele outro comando que a gente está ali, ele tem um funcionamento que é o contrário do do dispatch, ó. O que é que ele vai fazer aqui? Eu vou ter um padrão que ele está pegando aqui, ó. Esquece, são esses elementos, ó. O tipo de dado dele são números inteiros e ele está recebendo aqui 0 e 1. O que é que vai significar isso? Ele vai pegar o primeiro elemento da lista, ele vai pegar dessa lista 0 aqui, o segundo da lista 1, o terceiro da lista 0, o quarto da lista 1. Ele vai pegando as coisas alternadamente, tá? Sempre. Vai pegar sempre alternadamente. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Como essas retas são todas regulares, são todas desenhadas, estão todas na mesma direção e tal, o que eu tenho que fazer é pegar a lista A do dispatch do bando superior e juntar com a lista B do dispatch do bando inferior, tá? Se eu juntar isso daqui com isso daqui, ó, o que ele vai me retornar no final, juntei errado, ó, lista A com lista B. O que ele vai me dar, eu vou até apagar esses datas aqui, deixar ele aqui direto, ó. O que ele me dá já é a coisa alternada, ó. Eu tive o contrário, como ele vai começar com o 0, eu peguei aqui a lista A desse, porque essa está começando com o primeiro ponto, certo? E do de baixo eu peguei a lista B, que é o contrário. Se eu botasse A com A, ele ia ficar completamente diferente. Ele ia pegar esse ponto com esse, ia pular esse 2, ia pegar esse ponto com esse, pular esse 2 e pegar esse ponto com esse. Então eu pego aqui a lista B, essa lista A, que ela basicamente, os meus elementos de índice par dessa lista de pontos, todos os que tem um índice par, 0, 2, 4, 8, não é porque 0 ela jogou para cá, 1 ela jogou para cá, 2 ela jogou para cá, 1 ela jogou para cá. Apaguei, ali era só para a gente enxergar o que é que está acontecendo. E o Ive já fez isso aqui para mim, ó. Ele está me retornando uma lista, tá? Uma lista de pontos no final, que ela já está na sequência certinha que eu preciso. Pela lógica que aconteceu aqui, ó. Ele já está na sequência certinha que eu preciso, tá? Eu não vou usar o comando line para fazer isso. Eu vou usar um comando, ó, que chama polyline. Espera aí, aqui. Ele está aqui, ó, em curve spline. Aqui eu vou ter polyline, interpolate, polyline aqui, ó. Ele está em curve, está nesse aqui spline, ó. E eu tenho aqui polyline. Que ele é mais legal porque ele vai fazer uma curva até o final, ó.
Cadê spline? Polyline. Coloca o polyline aqui e joga ele para cá. E ele já fez a treliça todinha, ó. Ele está aqui em spline, ó. Curve, spline aqui, ó. Esse bichinho aqui, tá vendo? Aqui, ó, em curve. Esse aqui. Curvas, spline, polyline. E aí você tem uma trelicinha aí, tá? A gente podia botar o comando faz para fazer o cubo, para fazer essas coisas. Mas a gente tem pouquinho tempo de aula. Eu queria mostrar uma coisa aqui bem divertida de se fazer, ó. E rapidinho. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar um pouco rápido, mas está gravado para vocês acompanharem, ó. Eu vou desenhar, porque aqui para botar o pipe, ele está todo igual, basicamente igual da aula passada. E se vocês forem aqui, ó, nessa atividade aqui da treliça, vocês vão ver o que é que está faltando aqui para o pipe, ó. Esse aqui? Não, isso aqui é só um painel, tá? Eu uso o painel, o painel, ele fica aqui, mas eu nunca vou para pegar. Eu clico aqui no atalho, 2 barras de divisões e a gente abre. O painel, você escreve texto ali dentro, e ele apagou aqui de novo. E ele, eu chamo ele assim, ó. Tem 2 atalhos, o resto eu estou mostrando tudo, às vezes mostro o atalho também. Mas criação de slider, vale a pena dar uma lida na parte de slider, que está lá no material, que eu já mostrei para vocês. Dá uma lida ali que ele explica tudo, como é que você edita. É importante saber editar e é importante saber o atalho. O outro atalho é o painel. Tem uma parte ali falando só sobre painéis, como é que eles funcionam. Eles estão aqui, ó, digita 2 barras de divisão e aperta Enter no atalho, ó, assim, ó. Ele já me dá o painel aqui, ó. Ele já me dá o painel direto, tá? Mas isso aqui é só para eu enxergar que isso aqui é uma lista de pontos, tá? É só para a gente entender, ó. Vértice, olha o que ele está pegando, ó. Ele está usando o símbolo dos pontos ali, ó. Então a entrada desse componente é um ponto, tá? O close não interessa para a gente, para esse algoritmo. Para outros pode interessar. Mas é basicamente isso daqui. O que eu queria mostrar é outra coisa agora. Ó, só acompanha aqui. Eu vou desenhar um plano. Não, porque não vai dar tempo. Mas eu queria mostrar isso aqui, pô. Eu desenhei um plano aqui, tá? Ele tá aqui. Tá no chãozinho. Eu vou puxar ele aqui para cima. Cadê meu gumball? Aqui, ó. Tá aqui um planinho. Beleza, tá. O que é que eu vou fazer com esse plano daqui? Eu vou pegar ele aqui como uma superfície, ó. Clicar, vou botar aqui no Ghosted para ele ficar mais bonitinho, ó. Tá aqui. Eu tenho esse elemento daqui. Vou selecionar um plano do mesmo jeito, tá? Eu vim aqui na primeira aba de geometria, vim aqui em plano, peguei esse bichinho daqui. Cliquei com o botão direito, Set One Surface, tem uma superfície que está aqui selecionada, certo? A Surface, eu vou ter aqui útil Divide Surface, tá? Eu vou dividir a minha superfície numa série de pontos aqui, e ele vai me dar várias listas de pontos, tá? Ele vai me dar... Eu tenho aqui a contagem em X e a contagem em U. É um number slider inteiro, tá? É igual que a gente vai fazer para dividir a curva. E aqui eu tô recebendo, ó... Não estou recebendo uma lista de pontos, eu estou recebendo várias listas de pontos, ó. Uma lista começa aqui, depois eu tenho uma lista aqui que começa... Aqui começa outra lista. E por isso que esse meu negocinho está tracejado, ó. Quando ele é uma linha fina, eu estou recebendo só um dado. Quando ele é uma linha dupla, eu estou recebendo mais de um dado, estou recebendo uma lista. Quando ele é uma linha tracejada, eu estou recebendo várias listas. Certo? E isso aqui é o que ele chama de data tree, de árvore de dados, na linguagem técnica.
eu vou botar o mesmo comando que eu usei lá no final aqui para fazer uma polilinha. Olha o que ele vai fazer. Aqui ele recebeu todos os vértices, ó. Ele recebeu todos os vértices que estavam vindo aqui, ó, nessa curva, e ligou eles na sequência da lista com uma polilinha, que é essa polilinha daqui que eu tenho, tá? É isso aqui que ele está fazendo. Se eu pegar esse mesmo comando aqui de polilinha, ó, Ctrl C, Ctrl V, vou jogar ele para cá, e jogar ele aqui, ele vai fazer uma coisa diferente, ó. Ele criou uma reta para cada subconjunto de pontos, tá? Ele me dividiu meus pontos e eu tenho um subconjunto aqui que ele criou uma reta. Eu tenho 8 aqui que ele criou uma reta. No final ele vai ter 11 retas aqui criadas, ó. Ele criou 11 retas, tá? Como é que eu sei que é 11 retas? É porque o padrão daquele divide surface é que ele divida em 10 em 10. Aqueles pontos estão como 10 e 10. Tá? Esses counts daqui, ó, é igual do divide, tá? Esses elementos aqui, eu sei que aqui é 10 e 10. Mas, obviamente, que se eu fosse... obviamente, eu iria criar number sliders inteiros aqui para poder controlar essa divisão melhor, tá? Olha o que é que eu vou fazer. Eu tenho essas linhas aqui criadas. Então, olha o que é que vai fazer. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou pegar esses elementos aqui que eu criei, ó. Opa, esse daqui não. Fique aí. Eu vou pegar essas curvas que eu criei, ó. Olha o que é que eu tenho aqui. Eu selecionei uma superfície. Eu dividi a superfície com esse comando aqui, ó. Divide surface. E criei uma série de linhas. Eu vou substituir essas linhas aqui, ó. Pronto. É aqui mesmo, na perspectiva. Olha o que é que eu tenho agora, ó. Eu tenho uma sequência de treliças que estão embaixo desse plano. Porque eu substituí aquela linha que eu desenhei primeiro para criar o plano, eu substituí por essas polilinhas que eu usei para gerar minha treliça, ó. Então embaixo, eu já tenho nesse sentido aqui da minha superfície, eu tenho uma treliça espaçada de acordo com aqueles contadores aqui, tá? Eu estou dividindo ela aqui em 10 partes, então eu tenho 11 treliças. Eu tenho 10 módulos aqui na minha arquitetura, porque eu peguei isso daqui, isso aqui, e separei ele assim, certo? Pronto. Agora eu tenho aqui, legal, né? Uma cobertura cheia de treliça, meio plana. A água não vai dar ruim aqui quando botar água. Tá. Eu vou pegar esse elemento original aqui no rinoceros, tá? Esse elemento ele está selecionado aqui, mas eu tenho uma superfície que está aqui selecionada. Eu vou aqui em Surface Tools e vou procurar um negócio aqui que chama Rebuild, ó. Rebuild Surface. Cliquei aqui, ele vai permitir que eu redesenhe minha curva. Ela está atualmente, ela tem 2 pontos U e V, é a mesma coisa que X e Y, só que dentro da superfície. São parâmetros em 2 direções. Eu vou dividir ele assim mesmo, ó. Eu vou mudar o grau de 1 para 3, para trabalhar legal com forma livre. E eu vou mudar aqui para 6. Vou botar 10. 10 eu acho que não vai bagunçar, não. E vou dar um OK, ó. Agora essa minha superfície, ela tem pontos. Ela tem muito mais linhas se cortando, tem muito mais pontos. Eu vou apertar F10 para ligar os pontos, ó. E vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar aqui muito doido a minha treliça, tá? E aí minha treliça vai seguir minha curva agora, tá? O que eu fizer aqui com esses pontos, minha treliça segue. Eu teria que dar uma espessura para essa treliça, teria que descer ela um pouquinho para ela não ficar... Já dá para fazer um negócio da radídia, né? Oi? Tá aí, ó. A sua tá com treliça? Não. Tá vendo aí? É isso aqui, ó. Eu mudei a entrada de uma curva para várias curvas. Eu estou usando a geometria do Grasshopper para representar, para me ajudar a manipular. Eu não tenho que manipular a curva 1 por 1. Se eu fosse manipular uma curva de 1 por 1, eu ia desenhar demorar um tempão para chegar em qualquer design decente. Não que esse desenho esteja decente. Isso aqui é um negócio que eu fiz e puxei os negócios de qualquer jeito. Mas a ideia da modelagem paramétrica é isso. É você sair brincando de desenhar, de arrastar ponto para cima e para baixo,
e você vê o rebatimento. Imagine se eu tivesse que gerar essa curva daí, cortar ela em vários lugares, em qualquer programa, no CAD, no Revit, no ArchiCAD, tivesse que cortar esse elemento várias vezes, desenhar uma curva para essa, e depois chegar à conclusão que essa minha cobertura não ficou boa, apagar todas as minhas treliças, apagar toda a minha cobertura, fazer uma cobertura com forma livre de novo, botar a treliça de novo, você não resolve. Você demora. Você resolve. Se você tiver tempo infinito, você resolve. Mas se tiver prazo para entregar o projeto, qualquer projeto tem prazo, né, você vai ter mais dificuldade. Aqui você consegue gerar mais alternativa de projeto no mesmo tempo. Tá? Tem um detalhe importante, deixa eu ver se dá para ainda. 26, vamos fazer o sorteio, né? Vou encerrar aqui por hoje. Tem um negócio mega importante do Grasshopper Rhinoceros que eu não falei para vocês, tá? Enfim, salvem esse aí, na próxima aula a gente conversa sobre isso. Eu vou botar aqui 10 grupos, tá? O nome dos grupos vão ser esses que estão aqui. Você tem que ter esses números aqui, que senão vão ser... eu vou ter que trabalhar com essa numeração aqui, senão não consigo. Tira uma foto aqui e mande para os colegas. Seu nome está aqui? Está aqui. Não, depois eu vou trocar esses valores, mas vai ter que ser por aqui, porque eu não tenho como ver o número do Canvas. E como estão faltando 2 pessoas, vai ter mais 2 duplas, que vão ser a 9 e a 10, e depois deve ser daqueles 4 ali, que estão de fora da turma. Então vamos lá, o sorteio é simples, pelo jogo do Tigrinho, você chega... Não, eu tenho que parar minha gravação aqui.